Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Muriaé, a gente sempre trazendo temas relevantes aí para os nossos ouvintes e telespectadores, dessa vez para falar sobre um assunto, uma condição que atinge grande parte da população e você que está ouvindo a gente com certeza já sofreu de boca seca ou de mau hálito. Para a gente entender de onde vem e como tratar essa boca seca, a gente convidou a doutora Neliana Salomão, nossa dentista estomatologista, que desvenda aí todos os mistérios desse aparelho, desde a boca até o início do trato, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas duas condições que afetam grande parte da população, né, doutora Neliana? Seja bem-vinda à Rádio Muriaé. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Vamos aí trazer informações e conhecimento acerca deste tema que tem total relação, tanto a boca seca, né, está associada ao mau hálito e o mau hálito à boca seca e entre outras informações que vamos falar aqui no decorrer da entrevista. Muito bem, doutora. Para a gente começar, muita gente ainda não conhece essa especialidade, estomatologia, né? O que é e quando que a gente deve correr atrás de um estomatologista? Ótimo. Eu vou começar do início. A estomatologia, ela é uma especialidade da odontologia que ela foi reconhecida em 1992 pelo Conselho Federal de Odontologia. Entretanto, já existia essa disciplina, vamos dizer, essa área, só que sob outro nome, como semiologia ou diagnóstico bucal. Então, ela foi reconhecida, a estomatologia, há 33 anos atrás. E o que um estomatologista faz? É super importante a gente divulgar essa informação que muitas pessoas não sabem. O estomatologista é o especialista na odontologia que vai diagnosticar, tratar e prevenir as doenças que acometem a boca do paciente. Então, aquelas manchas, feridas, alterações na língua, alterações nas gengivas, cistos, tumores e até mesmo o câncer bucal. E partindo do que você me perguntou, quando eu devo procurar um estomatologista? Principalmente quando eu possuo ali um machucado, uma ferida que não teve uma resolução em 15 dias. Tá? Então, preciso de procurar um olhar mais profundo, um olhar mais atento. Quando eu possuo ali uma condição médica, sistêmica e que talvez essa condição esteja manifestando alterações ou lesões bucais na minha cavidade oral e até mesmo encaminhamento, né? Muitos colegas de profissão acabam encaminhando pacientes para os estomatologistas porque ali vão aparecer doenças que são da competência dele. Então, são essas duas, vamos dizer, quando eu tenho as feridas, os machucados, quando eu possuo alguma alteração diferente do normal. E isso é importante a gente dizer como é importante passar por um profissional, por um cirurgião dentista e avaliar toda a condição ali do paciente bucal. Muito bem, doutora. Vamos falar agora sobre esse assunto que a gente iniciou aqui na nossa entrevista, que é o mau hálito. Quais que são as causas mais comuns? Excelente. Bom, vou começar dizendo para você que existem dois tipos de mau hálito. Eu tenho, né, o bucal, que corresponde de 95 a 97% dos casos de mau hálito, e o extrabucal, os que não ocorrem dentro da cavidade oral, que são de 3 a 5%. Então, o estômago não é o vilão, tá? A maior parte dos casos de mau hálito ou halitose são causados aí, são originados dentro da cavidade bucal. E aí eu vou destacar para vocês aqui que é importante para alertar a população. Primeiro, a gente tem a doença periodontal. O que é a doença periodontal? É quando eu tenho aquela gengiva inflamada, quando aqueles tecidos de suporte do dente do paciente, eles têm alguma alteração. Então, principalmente quando há um sangramento, quando há uma mobilidade, aquele dente começa a se mover. A doença periodontal, a doença gengival é uma das causas. Beleza. Segunda causa, saburra lingual. O que é saburra lingual? É aquela camada fina, branca, aquela película que ocorre no dorso da língua. A gente tem a imagem aqui, vamos Perfeito, chamar vamos aqui lá. para ver a imagem? Aí. Isso aqui é uma saburra lingual. Claro que a saburra lingual ela possui graus variáveis ali, então a gente tem que fazer sempre uma análise. Nesse caso, ela está parcialmente recobrindo o dorso da língua, então ela está recobrindo as papilas, tá? Essa película fina aqui, né, branca, ela é decorrente de uma má higienização bucal. Não só de uma má higienização bucal, existem condições médicas que
causam um refluxo gastroesofágico, também causa um acúmulo de saburra lingual. Seriam bactérias? Não é uma bactéria de fato, apesar de ter a colonização bacteriana, mas ela não é. Isso aqui é um biofilme. O biofilme é o acúmulo, o resto de alimento que não foi removido de uma forma adequada. Tá? É importante escovar a língua. língua. E é importante saber escovar a língua, porque muitos pacientes relatam a dificuldade de higienizar a língua, a sensação de náusea, de mal-estar. Então, até para escovar a língua, João, a gente tem a técnica certa. Tem os materiais específicos, os produtos específicos e a técnica correta. Porque se o paciente começar a fazer de uma forma errada, ele vai desistir no meio do caminho e o tratamento dele contra, né, a saburra lingual, ela não vai caminhar de uma forma correta. Você falou das doenças. Doença periodontal, doença gengival, a saburra lingual. E a gente também tem um outro que são os cásios amidalianos. Acho que nós temos as imagens. Isso! Os cásios amidalianos são aquelas bolinhas com odor fétido, aquelas bolinhas branco-amareladas que ficam localizadas aqui, ó, nessas criptas amidalianas, nessas invaginações, tá? Elas causam um gosto ruim para o paciente e isso prejudica a confiança, a autoestima dele, tá? Então também é uma das principais causas. Como a gente está falando sobre a saburra, que é a falta de higienização, a saburra lingual também está associada, assim como a doença gengival, periodontal, à hipossalivação. Então a boca seca. Se eu não tenho uma saliva suficiente, se eu não possuo uma hidratação de uma forma correta, eu não vou ter a remoção ali mecânica naquele momento que eu não consigo higienizar, né? Utilizando o fio dental, o creme e a escova, ela não vai ser removida. Então, propicia a formação de uma saburra para ali ter um mau hálito, né? Para proporcionar essa halitose, esse mau hálito ao paciente. Doutora, também tem um outro caso de mau hálito, que é o hálito que provém especialmente daquelas pessoas que começam a queimar a gordura, né? Que são os diabéticos, essas pessoas. Isso. Né? Nesses casos aí, a halitose, o mau hálito, está relacionado ao hálito cetônico. É muito interessante o paciente diabético descompensado, né, o descontrolado, que não realiza o controle da dieta de uma forma, da sua doença, perdão, de uma forma correta, esse odor é muito característico. A gente consegue perceber ele não só pela fala, mas também pela respiração. O que acontece com o paciente descompensado, diabético descompensado? Ele vai entrar num estado de cetose. A cetose é um processo metabólico do nosso corpo que vai utilizar a gordura como fonte principal, em vez do carboidrato. E aí, a liberação desses corpos cetônicos através da respiração. Então, tanto pela respiração quanto a fala. Mas é importante dizer também que não é só no paciente diabético descontrolado. Paciente que realiza um jejum prolongado, intermitente, que não se alimenta de uma forma adequada. Paciente que faz o uso de uma dieta de baixa caloria, o low carb, né, baixa gordura ali. Tudo isso, paciente muito ansioso, que tem uma alta liberação de adrenalina, isso pode contribuir. Então, não é apenas o diabético descompensado, é característico, é super importante a gente falar, e isso acende um alerta pra gente também. Se esse paciente tá com esse hálito cetônico, ele talvez não esteja realizando o controle de uma forma adequada. Doutora Neliana, agora eu vou fazer uma pergunta, mas eu já até sei da resposta, mas é pra gente reforçar mais uma vez certeza. O alerta a esse vício. Mas cigarro, principalmente o cigarro, mas cigarro e álcool causam mau hálito, né? Com certeza. As duas substâncias causam ressecamento da mucosa bucal. Tá? Além do ressecamento, uma agressão. Agride uma estrutura da mucosa bucal que tem uma agressão aos queratinócitos, são células, e produzem substâncias brancas. Então, muitas vezes, esse paciente, não sei se você já percebeu, ele tem uma mucosa mais pálida, mais esbranquiçada. Então, eu tenho essas duas situações. Aí, ele vai ter o ressecamento, vai ter uma boca seca, que vai propiciar esse mau hálito. Ainda aumenta a chance de câncer e outras doenças. Com certeza. Né? O cigarro é o primeiro fator aí quando a gente diz, né, de predisposição ao desenvolvimento ao câncer bucal. E o sinergismo, né, a utilização do tabaco com o álcool
agrava mais ainda. Doutora, o mau hálito, ele pode ser sintoma de outras doenças relacionado? Pode ser sim. A gente já começou a falar da questão, falou sobre o diabético, né, esse hálito cetônico. Então, o hálito cetônico especificamente, a gente precisa acender um alerta para o paciente que é diabético e que não possui, que não realiza o controle adequado. Mas existem outras doenças que podem acender um alerta para a gente. E, em muitos casos, são transitórias, tá? Não são permanentes. Por exemplo, uma amidalite estreptocócica, aquela famosa dor de garganta ocasionada por bactéria, tá? Pode gerar um mau hálito. Uma infecção viral muito comum aí, que é a mononucleose infecciosa, a doença do beijo, tá? Gera também mau hálito. O próprio câncer bucal, né? Não nos estágios iniciais, tá? Embora possa ocorrer, mas já num estágio em situação tardia, o paciente tem um odor muito característico, tá? Então e até mesmo para quem sofre aí de uma estomatite aftosa recorrente, as aftas, pode causar mau hálito. Mas por que pode causar? Dependendo da localização da lesão, o paciente não consegue higienizar corretamente. Então vai ter um acúmulo de biofilme, o que vai favorecer o mau hálito a este paciente. Doutora, você já explicou um pouco que a boca seca pode vir dessa falta de hidratação, do cigarro, do álcool e tudo mais. Mas quando que a gente identifica que esse sintoma representa algo mais grave? Olha, a boca seca em si, eu vou destacar para vocês duas situações. A diabetes a gente está falando o tempo inteiro, então peraí, se o meu paciente tem uma boca seca constante, isso não é normal. Então ele possivelmente não está realizando esse controle. Mas existe uma condição que é uma doença inflamatória autoimune sistêmica chamada síndrome de Sjögren. Você conhece a síndrome de Sjögren? O nome não é estranho, então, mas não conheço não. A síndrome de Sjögren, ela é caracterizada ali pela limitação da função das glândulas do nosso corpo. E as glândulas mais acometidas são lacrimais e as salivares. Tá? Então, os pacientes aí que sofrem com esta condição, eles não têm a produção de saliva e sofrem muito porque desencadeiam outros problemas mais graves, tá? Então, pode representar. Então, se eu tenho a minha boca seca, eu preciso de investigar qual é a causa. Novamente, é importante esse paciente passar pela consulta para ter uma avaliação, um diagnóstico preciso, para entender, será que é uma condição? Será que esse paciente faz uso de alguma medicação que causa essa boca seca? Doutora, e quais que são os tratamentos hoje para quem tem mau hálito? Para o mau hálito? Bom, para o mau hálito, a gente tem que entender qual é a origem desse mau hálito, tá? Tem que entender. Esse mau hálito está relacionado a uma falta de higienização? Uma falta de controle de placa bacteriana? Ok, existe um tratamento. Esse mau hálito está relacionado ao controle de uma doença sistêmica? Ah, ok. Esse mau hálito está relacionado talvez ao uso de uma medicação que causa a xerostomia, a boca seca? Temos que entender se há possibilidade de troca desse medicamento sem prejuízo ao paciente, tá? Então, precisa de investigar realmente qual é a origem, né? Mas eu posso destacar para você que em quase todos os casos, eu utilizo aí ferramentas bem parecidas. São orientações dietéticas, comportamentais, produtos específicos para estimular o fluxo salivar desse paciente. E existem casos que a gente pode lançar mão do uso do laser de baixa potência para estimular a produção de saliva na glândula salivar. Isso é muito utilizado principalmente em pacientes aí que foram submetidos a uma radiação de cabeça e pescoço, um efeito colateral, mas precisa entender se esse acometimento da glândula não foi permanente ou se ele é provisório, tá? Então eu destaco para você que os tratamentos... outra coisa que é super importante é a hidratação suficiente. Você sabe a quantidade de água que você tem que tomar ao dia? 3 litros. Você tem certinho a conta? Tô conseguindo. Isso aí. Muitas pessoas não sabem, mas cada pessoa tem uma quantidade certa de água para tomar. Quero reforçar, se eu não tomo a quantidade de água suficiente, eu não produzo saliva e vou ter a boca seca. Por quê? Saliva é composta por 99% de água. Então, se não tem água, não tem saliva. Isso a gente precisa enfatizar para a população.
Doutora Neliana, antes da gente finalizar, o mau hálito noturno, aquele da manhã, ele é comum? Em alguns casos é comum. Por quê? A gente estava conversando até antes da entrevista. Talvez esse paciente pode ser um paciente respirador bucal. Então, se esse paciente ele respira pela boca, precisa de analisar como vai ser feito, como vai ser realizado esse tratamento. Um tratamento interdisciplinar, não só com o estomatologista, talvez seja necessário o otorrino para trabalhar, ou até mesmo o ortodontista, se for casos aí para inserção de aparelho, questão de movimentação. Tá? Existe a boca seca, que também é proveniente de medicações, e aí principalmente medicações antidepressivos, ansiolíticos, diuréticos, antihipertensivos, que o paciente faz uso antes de dormir. Então ele resseca a cavidade bucal desse paciente. Então o paciente acorda com aquele mau hálito, com aquela boca seca. E aí a gente tem sim ferramentas, né, estratégias para poder controlar esse paciente. Doutora Neliana, queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez na Rádio Muriaé. Muito obrigada, sou eu quem agradece. Eu espero que a população esteja aí gostando das informações e seja útil para todos. E quem está buscando uma estomatologista, onde encontra a doutora Neliana? Encontra no Instagram, né, no perfil Neliana Salomão /canal da estomatologia. Lá tem o link na bio que vai ser direcionado ao telefone para a marcação das consultas e também o endereço, a localização do consultório. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima. Muito obrigada. E você que acompanhou com a gente mais uma entrevista aqui no nosso estúdio audiovisual, convido a você se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais, @Rádio Muriaé, também ficar lá no site radiomuriaé.com.br para não perder nada que o nosso jornalismo produz aqui na rádio. E você também que acompanhou a gente por 99,5 FM, segue agora com o programa Manhã da Muriaé. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.